Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Claro que não tem muito tempo, o Senhor me deu, mas o Senhor me trouxe outra vez hoje, a primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo de número 2. O caráter da pregação de Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria dos perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que são inferior, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. O caráter da pregação mostra o intuito do pregador, aonde ele quer chegar, qual é o seu propósito final. Porque todo projeto, todo grande negócio tem um propósito. O negócio dos homens, quando não é dominar, é ganhar alguma coisa. Muitos, no passado, mesmo no presente, mas a história registra homens que fizeram grandes projetos, projetos pessoais, projetos de nações inteiras, até global. E eram projetos, muitos deles humanos, mas contaminados com alguma coisa satânica, diabólica. E há projetos que são humanos mesmo, são próprios do espírito do ser humano. Mas aqui Paulo mostra que deixou de lado os projetos humanos e ele começou a se interessar então num projeto centrado na vontade divina. Um projeto que já não objetivava estabelecer em um marco judaico em algum país, não queria mostrar seu grande conhecimento religioso, não queria influência, e não queria mostrar também a capacitação acadêmica dele. Ele era bem qualificado, não queria mostrar o que ele sabia. Aqui ele estava mostrando que
ele se apresentava como um interlocutor do gentio com Cristo, por intermédio do Evangelho. Ele queria que as pessoas gostassem do Senhor, conhecessem a expressão da sua graça, e era tudo isso. Sabe, irmãos, nós vemos o mundo governado de ponta a ponta, de país por país. No plano global, o mundo, lamentavelmente, e pode parecer bem forte, vocês não viram, mas o planeta Terra ele está governado por ordens satânicas. O nosso inimigo, ele consegue estabelecer padrões na moda, padrões na política, padrões da sociedade como um todo. Ele conseguiu mais. Ele conseguiu fazer com que os seres humanos absorvessem coisas que eram só dele. E agora parecem ser dos homens também. Os homens se contaminaram. E só tem um jeito. E o homem será alcançado com luz. A palavra do Senhor penetrando o coração de alguém. Ele precisa de prestar atenção na palavra. Ele precisa acreditar que Jesus Cristo é seu Salvador. Isso não é levantando a mão numa plenária. Não. É fazer uma confissão de fundo de alma. Todo dia. Isso, irmãos, que vivemos hoje, é um amadurecimento muito grande que aconteceu do pecado. Muito grande. Paulo, ele falava isso, olha, irmãos, quando eu fui até vocês, eu poderia até mostrar alguma coisa que eu sabia, porque muita coisa eu aprendi. Eu aprendi muito. Poderia impressionar vocês com um pouco da minha erudição, do meu conhecimento teológico, mas eu fiz um propósito comigo mesmo. E eu não quero anunciar nada, eu não quero mostrar nada, mas eu quero apontar Jesus Cristo para vocês, quero que vocês olhem para Ele. E eu não fiquei falando bonito, eu não estudei palavras para falar para vocês, eu não montei uma retórica bonita, eu não fiz nenhuma pregação brilhante, até porque eles falavam que a pregação de Paulo não era muito bonita em relação de Apolos. Apolos pregava mais bonito que ele. Só que a ciência dele era muito mais aguda, mais profunda, mais embasada. É isso que ele fala, irmãos, quando eu vim ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria. Porque há congressos, irmãos, internacionais, nacionais. Nada contra. Nada contra, não estou criticando, estou apenas comentando. Há pessoas que vêm de congresso em congresso fazendo exposições, pegam o ponto da Escritura, e escreve 3, 4 livros. São congressos que discutem a beleza do conhecimento teológico, falam de Jesus Cristo. Mas ele é um assunto de passagem, porque o assunto principal é o conhecimento humano que se desenvolveu em cima de um tema. Isso aqui não é o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor não é fazer discutido por alguém que tem uma mente brilhante, alguém que tem um nível superior, não. O Evangelho de Jesus é para alcançar, ele alcança o doutor, ele alcança o analfabeto, ele alcança todo mundo. Ele não está separado por classe social nem por classe intelectual. Ele não precisa de uma pessoa muito inteligente para explicar. E nem de uma pessoa muito inteligente para ouvir. Eu preciso de um coração preparado. É isso que o Paulo está falando. Eu não preparei para vocês. Eu não fui sublime com minhas palavras. Não fui. Então nós também não somos. Não preparamos aqui uma apresentação, não fazemos aqui um estudo histórico nem teológico. Não estamos mostrando para vocês a origem de palavra, nem a hermenêutica em grego, nem em hebraico. Mas o que nós queremos é que todos nós venhamos a entender a mensagem da cruz. Essa mensagem tem que estar em nós todos os dias. Porque
nada lhe propus saber entre vós. E olha o que ele fala. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso aqui é um problema, não sei se vocês sabem, mas isso aqui é um problema. Porque colocar Jesus crucificado é colocar um herói vencido diante da razão. É apresentar um herói que não venceu, perdeu. Isso exatamente é o grande trunfo. Mostrar um homem morto na cruz, no meu lugar. Mas mostrando Jesus crucificado, ele mostrava Jesus ressurgido em glória. Ele não queria que ninguém achasse que estava apresentando a doutrina, como hoje se vê, hein, queridos, teologia da prosperidade, onde as pessoas acham que Jesus está comprometido com a sua parte financeira, com a sua carreira pessoal, ou mesmo com a sua vida sentimental. Até que Deus realmente nos ajude em todas as esferas de nossa vida, mas não é esse o compromisso que Ele fez na cruz conosco. O compromisso que Ele fez na cruz conosco é esse. Venha até mim, eu te levo para a minha casa. E também nós será a sua casa. Por quê? Nós nem sequer podíamos crer. Se nós quiséssemos crer em Deus com essa fé que hoje nós carregamos, nós não teríamos competência para isso. Por isso que fala, a morte de Jesus queria ser crucificado, porque a morte de Jesus é que abriu as perspectivas para nós. Essa loucura que ele fala, eu prego Jesus Cristo crucificado, que para o povo judeu, eles ficam escandalizados. E quando eu anuncio para os gregos, eles me chamam de louco. Os judeus se escandalizavam porque eles queriam um Messias que matasse os inimigos da espada e subjugasse as nações debaixo dos pés deles. Não foram alguns heróis do passado, como Davi. E os gregos, Coríntios, está na Grécia, eles gostavam só de filosofar de razão. E esse Jesus não atendia nem tão pouco ao outro. Um Jesus que não era um catedrático. Um Jesus que não era um grande erudito, nem frequentou a sinagoga judaica. E também morreu crucificado. Esse é o enigma, o mistério da salvação. Se hoje você crê em Deus, é por causa disso, Jesus. O crer é opção sua, mas é dádiva de Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido, você não teria condição de fazer essa opção. Portanto, é igual que entra no mistério que partilha com a sua livre-arbítrio. Você tem que querer, mas você só pode querer porque Jesus te habilitou para tanto. Então nós somos habilitados em crer, mas nós devemos crer. Mas só podemos crer porque Jesus falou. Agora, se você quiser acreditar, eu vou deixar você acreditar. Esse é o mistério da cruz. É o mistério da perda, da derrota. É o mistério da morte. Nunca antes alguém ouviu falar que a morte pudesse trazer vida. Antes Jesus foi a única. Que entrando no reino da morte, e ainda fala mais que os teólogos também não aceitam, mas está escrito. Ele aqui chegou como se fosse um homem. Quem olhava para ele e falava assim, esse não é Deus, ele é homem. Até eles não gostavam dele por isso também. Porque eles falavam, você sendo homem se faz semelhante a Deus. Você sendo homem, você se faz filho de Deus. Eles não gostavam dele quando ele falava isso. Porque olhavam para o homem judeu, olhavam para a natureza humana dele. E ele respondeu por isso com uma linguagem também que está lá em Salmos. Vocês nunca leram que aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida são chamados deuses? Não que viram Deus, vocês entendem. Mas quando a palavra entra em nós, ela começa a transformar a gente e nós começamos a estar do lado de Deus. Nós mudamos de lado na guerra. Você sabia que isso aqui, ó, e você que entrou hoje, que o Senhor disse, você entrou numa guerra
percebe que tem isso. Quando você saiu do ventre da sua mãe, a guerra começou. Uma criança, quando ela nasce, ela sempre chora. Claro que há uma explicação médica para isso, e nesse curso eu vou fazer diálogo, mas há uma coisa espiritual também. O pulmão abriu, doeu, chorou, mas tem outra coisa. E aquele espírito ali, ele entrou na guerra. A guerra começou. Ainda que ele não tenha na mente humana nenhuma condição de saber isso, mas a guerra começou. E o espírito sabe, porque você sabe, nós nascemos em Deus. Foi Deus que nos criou e nos colocou numa criança. Nós não nascemos no meio da mãe, nosso espírito não. Nosso espírito nasceu em Deus. Deus colocou na criança esse espírito que somos nós. E saímos da mão dele, por assim dizer. Então nosso espírito percebe esse distanciamento e ele entra em pânico. É o choro da separação. Não sei agora o que vai ser de mim, porque a guerra começou. Vocês observaram que quando a virtude do Altíssimo vem entre nós, muitas vezes nós choramos. Esse choro é o choro. Eu encontrei o meu Senhor. Se você nunca chorou de alegria espiritual, hoje está um bom dia para você pedir para Deus te fazer chorar. É um choro que te descansa a alma. Eu choro. É um choro diferente do choro, porque esse choro humano as pessoas estão sofrendo, mas o choro do Espírito é uma coisa confortante. Quando você para de chorar, você está renovado. A sua força voltou, o seu cântico voltou. Esse é o enigma da cruz. Fez de nós homens simples, sem nenhuma especialidade, capazes de partilhar de coisas tão refinadas. O Paulo falou: eu não quero falar para vocês uma palavra bonita, sublime. Eu quero comunicar para vocês não o meu conhecimento. Aliás, eu não quero comunicar para vocês ciência humana. Para isso tem os cientistas, e ele fala no outro ponto. Vocês querem saber de uma coisa, irmãos? Eu reputo, isto é, eu tenho comigo que a sabedoria que eu, porventura, possuo, eu acho também que é um espelho. Sabe por quê? Por causa da grandeza das coisas que eu passei a vislumbrar em Cristo. Eu comecei a ver coisas tão mais refinadas, tão mais puras, que para mim tudo que eu aprendi e soube até agora perdeu todo o sentido. Não faz mais sentido eu me preocupar em desenvolver aqueles conhecimentos que eu vim desenvolvendo, porque agora eu passei para um outro patamar. Eu virei a página da minha história. Eu saí da sombra e entrei na luz. Eu saí da morte e entrei na vida. O enigma da cruz é o enigma mais bonito que existe. Porque até o próprio inimigo, sendo tão astuto, ele não entendeu bem o que ia acontecer depois. Porque quando o Senhor morreu, assim como ele chegou aqui como homem, ele desceu no mundo dos mortos, e para aquelas pessoas que morreram no tempo do dilúvio, que não tiveram nem a lei para condenadas, nem a graça para justificá-las, ele chegou lá como se fosse um espírito também igual a eles. E entregou para eles. E o Senhor é muito justo, eles não tinham lei, não tinham graça. Foram sentenciados sem uma chance sequer. O Senhor se apresentou lá. Quando o Senhor saiu da morte, do reino da morte, aí houve um estremecimento na estrutura do poder. Porque perceberam, alguma coisa deu errado. Porque agora o Senhor Jesus chegou entre os apóstolos, vocês lembram disso? Estava com as portas fechadas, todo mundo com medo. Esse é o loucura da cruz. Todo mundo com medo dos perseguidores. O Senhor passou pela parede e falou: ah, seja convosco. É o Senhor que voltou. Hoje o Senhor se apresenta entre nós com essa palavra e fala: paz seja convosco. O Senhor está conosco, irmão.
não se vence com violência, não se vence com força física. Porque na guerra dos homens, sabe quem vence? É quem apodrecer por último. Eles se matam. É uma terra arrasada, a guerra acaba, está todo mundo destruído. Mas conosco não. Quando acabar essa guerra, o Senhor está completamente restaurado. Você vai ver o que Paulo fala. Eu estive com vocês, irmãos, em fraqueza. Você já viu um herói falar isso? Ele não queria ser herói. Ele não queria ser um personagem muito importante. Ele queria que o personagem importante da nossa história fosse muito bem conhecido. É isso que nós queremos, irmãos. Que o nosso grande herói seja cada vez mais admirado por todos. O herói da sua história. Aquele que desceu nesse pedaço de inferno aqui e por sua causa foi até as últimas consequências do amor. E não só na cruz daquele dia, mas todos os dias da sua vida. Ele pleiteia a sua causa, responde por você. Ele envia anjos a teu respeito, dá ordens. Ele segura o mal. Ele retém as maldições. Ele segura a sua vida. E o fôlego está em ti porque ele sustenta a vida. Até que você amadureça, você tenha a plenitude da dispensação da graça. Que você possa então, na morte de Jesus, receber a plenitude da vida que foi escondida no Evangelho da Graça. Quão profundos são os mistérios do Senhor. Porque se ele fez os seus homens valentes como Moisés, que abriu o mar com um cajado, aquela coisa imensa, irmãos, um turbilhão de água se afastando, Sadraque no fogo, Daniel diante dos leões, são heróis. Sansão matando 1000 homens, Davi descendo fogo do céu, e Jesus de cabeça abaixo sendo sentenciado. Oh, loucura da cruz. Aquele que autorizou, porque foi ele, foi Cristo. Ele que sempre deu poder ao seu povo. Quando chegou a sua vez, ele se esvaziou das razões, não quis que sobre ele fosse colocado nenhuma proteção especial. Vocês lembram do outro? Ele falou, se eu quisesse, eu falava para o meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos aqui e acabava com tudo de uma vez. Mas ele soa até sangue, mas não sai do seu custo. Aquele que deu poder para todos, na hora sua, se abaixou. Pilatos se espantou com ele. Herodes nem a morte não escutou. Simples, calma, prudente. Como alguém que está machucado, ele foi levando nossas dores. Andando pelas ruas, irmãos, com a cruz nas costas, todo machucado, rasgado de chicote, sem sono, muitas noites mal dormido, sem comida, traído, vendido por 30 moedas de prata, caindo pelo chão, aquela madeira caindo sobre ele. Ainda parou para falar com a mulher que chorava, porque ela chorava muito, vendo ele sofrer. A loucura da cruz. Ainda podia ser diferente, mas ele mesmo recebeu a cruz para carregar. Ainda que o Senhor ajudou um pouco. Ó filhos de Jerusalém, vocês não ficam chorando por minha causa, não. Chorem por vocês mesmos. Chorem até por vossos filhos. Porque fizeram isso com o nego verde, eu estou cheio do Espírito. E não gostaram de mim. Olha, não vão gostar de vocês também. Tudo quanto você passar por amor de Cristo é regozijo. Tudo que você passar porque você é crente, você tem que levantar a mão para cima. Eu passei isso porque eu sou filho de Deus. Até perder algumas coisas. Você pode perder até algum suposto amigo seu, não tem problema. Tem uma
vida que você não pode perder o Senhor. Daniel ficou com a sua túnica para trás e teve uma cadeia como herança, mas não perdeu a amizade de Deus. José, não é? Eu não sei, irmãos, José, ele na cadeia, eu vejo que Deus deve ter mostrado para os anjos. Olha como é que o José faz aí. Tudo que ele sofre e ainda, por último, ainda vai preso e ele continua gostando de mim. A loucura da cruz nos pode dar um pouco mais de dignidade para sofrer em silêncio, irmão. Não murmurar contra as coisas, você não entendeu? Você não sabe que quando a gente chora um pouco, o coração nosso fica mais bonito. Você não sabe que hora nós temos que domesticar a nossa natureza humana, que ela é como um tigre bravo. Nós temos que domesticar o nosso gênio. Temos que domesticar a nossa própria forma de entender a nossa história. Tem pessoas que não adianta, irmão. Tem pessoas que Deus te deu uma medida. A sua medida pode não ser o que você queria, mas foi o que Deus te deu. Agora Ele pode aumentar nossas medidas, depende de nós. Samuel, todo ano a mãe dele subia lá no templo. Olha, eu vim cá ver meu filhinho. Dei uma roupa nova para ele. O menino cresceu, tem que fazer outra roupa. O Senhor vai tirar a sua medida e vai dar uma ajeitada aqui. Quem sabe no ano que vem tira uma veste nova. Ele tira a sua medida hoje, e ano que vem troca a sua veste. Guarda essa palavra no seu coração. Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor vai tirar a medida de alguns aqui, o ano que vem tem uma veste nova para vocês. Olha, queridos, a loucura da cruz. Quantos hoje querem Jesus sem cruz? Um evangelho sem compromisso? Querem uma vida de cristão sem de fato ter Cristo? Paulo bem falou. Eu não quero falar bonito para vocês. Não adianta ficar fazendo retórica. Vamos se ver por aí, irmãos. Várias formas de enxergar o Evangelho. Até os nossos moços já estão chegando com essa informação. É tudo válido. Você está salvo, você não vai perder a salvação nunca. Não confia nisso, não. Olha, Apocalipse está escrito, você que está de pé, olha o que fala, curte para que ninguém tome a tua coroa. Ela fala, ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não se fie nisso, não. Deus é pai, não é padrasto, é mesmo. Lá na essência de Deus, existe o amor e efusão. Mas lá na essência Deus também tem ira. Sabia disso? Deus não é amor. Todas as faces da operação dele, não. Ele também tem ira. Se não tivesse ira, ele não promoveria justiça. Qual a face que vai ser mostrada para os demônios? Qual a face que vai ser mostrada para os pecadores no último dia? Quando o tribunal for montado na glória? Quando os homens forem arrastados até a presença do Senhor, e ali, sem arrogância, sem mostrar título, nem conta bancária, nem influência política, de cabeça baixa. Quando os nomes aparecerem, no dia do juízo, quando for chamado um a um, chegou a sua hora, vem aqui que eu vou te julgar. Ali os homens vão se esconder, vão gritar, arrancar os cabelos. Mas muitos vão falar, louvado seja Deus. Eu perdi minha mulher, mas não perdi a graça. Meu marido foi embora, mas a fé não foi do meu coração. Fiquei jogando o Senhor. Perca tudo, mas não perca o Senhor. Porque a graça de Cristo não é uma religião que você entra nela para fazer uma composição de número. É uma história definitiva de amor. E o segredo dessa graça é o escândalo da cruz. O escândalo da cruz tem que estar na sua vida, tem que te acompanhar. Quando você forem fazer algum pacto, algum tipo de coisas mal feitas, eles têm que falar o que falaram para Daniel. Com ele não dá para negociar. Ele não entra nos nossos mal feitos, nossos acordos de enganar o rei, ele não entra. Não dá negócio com Daniel. Não pode dar negócio com você também. Nós perdemos o emprego, perdemos
perdemos um amigo, perdemos o que for preciso, mas não perdemos a honra nem a dignidade. Quem negocia a honra não tem nada mais para negociar, pode ir para o inferno. Ele tem dignidade, irmão. Ele morre, mas não negocia seus princípios. É isso que Jesus trouxe para nós. Afinal, é tudo que nós temos de bom. Se você tem alguma coisa, alguma formação acadêmica, algum dinheiro, muito bom. Não tem nada de errado. Mas o que você tem de melhor é a palavra de Deus. Isso é o que você tem de melhor. Porque o resto tudo te será tirado. E nada te restará. Invista na cruz de Cristo. Essa loucura que Paulo falou. Eu quero anunciar para vocês Jesus Cristo crucificado. Hoje eu anuncio para essa igreja no Espírito de Deus que você tem que apresentar para Jesus Cristo você crucificado. Apresente-se crucificado a Jesus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Você acha alguém disposto a se crucificar aqui hoje? A se crucificar um pouco. E assim você vai conhecendo de valor em valor, de luz em luz, o segredo maravilhoso que está escondido na eternidade. Ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus que nele está. Ora, se o Espírito de Deus é o único que conhece Deus, só tem um jeito de conhecer Deus. Nós temos que ter esse Espírito também. Agora, se esse Espírito entre nós já somos de Deus. E se nós tivermos harmonia com Ele, Ele passa a revelar para nós o que é dele. E nós passamos a entender melhor a Deus. Vocês acham que alguém entende Deus fazendo um congresso, fazendo um PhD em teologia, ou fazendo um pós-doctorado, ou promovendo a publicação de um livro? Aliás, nem se publicam mais enciclopédias hoje, porque quando secar a tinta, elas estão ultrapassadas. O que se produz hoje de conhecimento no mundo, irmão, é impossível o ser humano absorver. É absolutamente impossível. O volume de informações é absurdamente enorme e cresce, é um exponencial. Mas vejam, não resolve o nosso problema básico. Nós temos a equação, está faltando alguma coisa, a solução é a cruz de Cristo. Essa é a solução. É você chegar em casa, deitar para o Senhor. Se amanhã eu não levantar, eu sei para onde eu vou. Quando alguém te dá uma proposta, você confere a proposta e põe adiante da palavra. Fere a palavra, a proposta para mim. Não significa pedir resposta, não. Não precisa buscar a palavra, não. Você busca a palavra para aquele que realmente a gente não sabe. Ah, se eu quero casar com uma mocinha, então a mocinha, será que ela vai ser, no futuro ela vai ser fiel para mim? Bom, aí você vai perguntar ao senhor, agora, tudo que for de dignidade, você não se pede. Consulta a palavra. A resposta já está na sua boca, porque a lei de Deus está no seu coração. Não, irmão, nós já temos a resposta. Não porque eu estou crucificado para as negociadas. Eu estou crucificado para as palavras. Eu estou crucificado para certos divertimentos humanos. Nós crucificamos a nossa carne, irmãos, no nosso dia a dia. Temos limites estreitos, às vezes cada um tem de Deus per si seus limites. Entre o marido e a mulher tem que ter limite. Uma sociedade de homens tem que ter limite. Uma amizade tem que ter limite. Até nossas roupas tem que ter limite. A mulher, quando vai com um vestido, ela tem que olhar o espírito e ficar sempre vestido. Não promove nela um sentimento de cobiça no homem. Se ela for uma mulher que teme a Deus, ela vai lá e troca o vestido. O homem também. É assim que nós vamos crucificando cada um de nós. Nos negócios, na forma de vestir, na forma de falar. Quando eu vou falar uma palavra, eu tenho que ver se essa palavra que eu estou falando não incomoda o meu morador. Senão pode ser que ele fique triste e um dia ele vai embora, fica sozinho. Paulo não está aqui mais não. Mas, como ele estava tomado do céu, a palavra do Espírito Santo na boca dele, nas letras dele, ainda apregou nos ouvidos da igreja. Deus não quer sua mente brilhante, é só que seu coração humilde. Deus seja louvado.